Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações, permitindo que possamos ter uma noite de estudos, de trabalhos, com bastante tranquilidade, com bastante equilíbrio, que os trabalhadores espirituais do Centro Espírita Leão Denis de Cabo Frio possam envolver a todos os lares, e Baltazar, o nosso diretor espiritual, possa se fazer presente junto a cada um de nós, o querido amigo Antônio de Aquino, enfim, toda a espiritualidade amiga desta casa possam estar amparando-nos e permitindo que em nossos lares nós possamos estar recebendo as vibrações tão cariciosas desses espíritos que nós estamos acostumados a conviver, né, em nossa casa física, no nosso centro em Cabo Frio, mas que em função, né, como disse nosso irmão Fernando, em função da pandemia, hoje todos nós estamos a ocupar a tribuna em nossas casas, né? Tentando fazer o melhor de cada um, trazer o melhor de cada um de nós para podermos continuar a divulgação da doutrina espírita, porque foi isso o que o Senhor Jesus ensinou a todos nós, né? Que pudéssemos estar levando a sua palavra. Quando ele fala aos seus discípulos que saiam, né, a fazerem as suas pregações, a levarem o seu evangelho, levarem a boa nova a todos aqueles que precisavam, né, de um conforto, de um consolo, de uma orientação. E foi isso que os espíritos, né, quando começaram a patentear a sua presença com mais intensidade entre nós, também fizeram, né? Que nós pudéssemos estar a levar a maior quantidade de orientação, né, possível a todos os irmãos, para que nós pudéssemos estar como estamos hoje, mesmo afastados, né, fisicamente, podemos estar comungando de um único pensamento de paz e bem. Porque, né, isso a gente sempre fala nos nossos estudos, né, nos grupos que participamos. O nosso pensamento vai nos conduzir, né, aonde está o nosso coração. Então, todos nós estamos com os corações, nesse momento, ligados à casa de Leão Denis e, obviamente, o nosso pensamento também lá está. E, como o nosso irmão Fernando fez a leitura, hoje nós estamos dando continuidade, né, ao item, a um dos itens do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita, e o assunto de hoje é os órfãos, né, e ele leu aí essa página tão bonita, tão delicada, desse espírito familiar, né, que apresentou a Kardec as suas orientações em torno desse assunto. E eu estava imaginando como é que eu conversaria, começaria a conversar essa noite com todos vocês. E, para mim, no caso, eu comecei a fazer uma série de ilações em torno dos ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, né, quando apresentaram a Allan Kardec a doutrina espírita. E esses ensinos vieram, né, através do Livro dos Espíritos. Porque antes da doutrina espírita, nós não tínhamos a noção, né, que temos hoje da continuidade da existência e da reencarnação, né? Então, nós víamos os órfãos de uma forma. A partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, com certeza o nosso olhar, né, para os órfãos tem uma outra conotação. Por quê? Os espíritos, quando trouxeram a nós a ideia da imortalidade da alma,
da continuidade da existência e, principalmente, nos trouxeram as informações acerca da reencarnação, eles nos mostraram que hoje, né, esses irmãos estão na condição de orfandade, mas numa próxima encarnação, talvez alguns de nós venhamos nessa mesma condição, né? Então, os órfãos ou qualquer outro irmão que passe por um momento de dificuldade e de necessidade merece a nossa consideração, né? E merece que possamos fazer todos os esforços possíveis para podermos abrandar, né, esse processo tão difícil por qual cada um dessas crianças passa. E aí, né, eu fui procurar, né, se o meu entendimento de órfão era equivalente realmente aqui ao entendimento que os espíritos trazem aqui para nós, né, e se era aquilo mesmo que estava lá no dicionário. Então, lá no dicionário, é dito assim, que órfão é aquele que perde o pai e ou a mãe, né? Mas o dicionário ainda diz assim, mas por extensão, também alguém que perdeu alguém que era muito querido, ou que o amparava, ou que o protegia, né? E aí eu comecei a entrar, né, a partir da definição de órfãos, eu comecei a penetrar no pensamento, né, que esse irmão, esse espírito amigo, traz para nós. E aí eu fui acompanhando, né, as ideias que esse espírito veio nos trazendo com a definição efetivamente de órfãos. Aí talvez alguns de vocês possam dizer assim, ora, mas eu não acredito que ela não saiba que sejam órfãos. Obviamente, cada um de nós sabe o que é, né? O que é órfão, o que a palavra significa. Mas quando a gente faz um estudo, a gente quer efetivamente saber se aquele nosso conceito é o conceito real, é efetivamente aquilo, né, que está lá no dicionário e principalmente aquilo que os espíritos vêm nos mostrando. Tá? E aí eu achei assim bastante interessante todas as informações que esse irmão nos traz. Então, a primeira ideia, né, desse texto, desse tema, o Espírito nos diz assim, que deixa eu puxar aqui o livro para mais próximo a mim. Desculpe. Se soubesses o quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, né? Porque muitos de nós ficamos órfãos na idade adulta, né? Mas ele aqui, ele está querendo se reportar efetivamente às crianças, né? Então, é muito mais sensível. Por quê? Eu fui buscar lá no dicionário, né, a definição de órfãos, porque eu também sou órfão, eu não tenho, né, nem pai, nem mãe, mas isso só aconteceu comigo na fase adulta, enquanto o espírito aqui, ele está falando efetivamente das crianças, mas, ao mesmo tempo, no outro momento, né, ele diz como é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, né? Mas, se nós formos olhar, né, a atual situação que o nosso planeta, né, que o nosso país está vivendo, né, muitos de nós estamos ficando órfãos agora, na tenridade, com a quantidade enorme de criaturas que estão desencarnando, que estão deixando, né, a Terra em função dessa doença, né, que é o Covid-19. Só que nós sabemos que hoje as condições, né, que a sociedade, né, oferece são muito melhores do que ao tempo de Kardec, ao tempo
de Jesus, né, há tempos atrás. Por quê? Em tempos anteriores, o que acontecia? Normalmente, as crianças perdiam seus pais, né, o pai, e aí a mãe, muitas vezes, não tinha condições de criar aquele filho, não tinha condições de manter a integridade física daquele filho com alimentação, com vestimenta, e muitas dessas mães acabavam levando os seus filhos para as instituições que abrigavam essas crianças, né? Então, hoje, em função, né, da pandemia, muitos estão perdendo os seus pais, mas nós hoje já temos, né, instituições, já temos condições de, muitas vezes, acolher a essas crianças que agora estão sendo, né, entrando na situação de orfandade. Mas, naquele tempo, isso não acontecia. E mais à frente, o Espírito diz assim: Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de pais. Então, né, cada um de nós, né, temos a obrigação moral de estarmos olhando por aqueles que perderam os seus pais, por aqueles que perderam as suas mães, para podermos dar a sustentação moral a cada um deles, porque nós sabemos que pela reencarnação, muitas vezes, como ele vai dizer adiante, nós vamos estar nos deparando com aqueles que nos foram caros em vivências passadas. E aí, ele ainda continua dizendo assim, que é o estímulo, não é, para que nós possamos nos tornar pais e mães, né? É o estímulo à paternidade e à maternidade. E nós vemos hoje, na nossa sociedade, o quanto as pessoas, muitas vezes, se recusam a esse papel de pais e de mães, não é? Então, nós vemos irmãos que têm os seus filhos e abandonam os seus filhos, né? São os órfãos de pais vivos. Quantas crianças, né, nós vemos em situação de penúria, mas os seus pais estão vivos? Quantas vezes nós nos deparamos com crianças, né, que estão abandonados na mendicância, né, pelas ruas, pelos sinais, pelas calçadas, enfim, mas que seus pais estão vivos. Então, são os órfãos de pais vivos, e não mais aqueles órfãos do tempo em que esse espírito amigo traz essa mensagem, nos chamando, né, a atenção para podermos estar a amparar, a adotar, a sermos efetivamente pais dessas crianças. Muitas vezes, né, irmãos que são convidados à paternidade, à maternidade, mas que abortam os filhos, porque não é cômodo, né? Eu preciso ter mais tempo para mim, eu preciso ter mais tempo para viajar, eu preciso ter mais tempo para passear, para preparar, né, o meu futuro melhor, e acabamos, né, muitas vezes, nos recusando a paternidade ou a maternidade. Outras vezes, né, nós temos os nossos filhos, mas deixamos, né, esses filhos órfãos, mesmo que não sejamos, não os coloquemos em abandono, como falei anteriormente, nas calçadas, nas ruas, mas nós não damos a atenção devida a esses filhos dentro dos nossos próprios lares. São aquelas crianças que quase não veem os pais, né? São aquelas crianças que quem tomam conta, aquelas famílias que têm condições, né, colocam empregados para poderem olhar pelos seus filhos. E essas crianças acabam sendo, muitas vezes, órfãos de pais que estão, né, vivos, que estão naquele lar, mas que não dão a atenção
devida, né? Porque, por interesses diversos, acabam se afastando dessas crianças. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele narra, né, o caso de um espírito que se chama Angeli. Eu não falo francês, então vocês me desculpem, eu não sei efetivamente, né, o nome, pronunciar o nome dela, né? E Kardec nos narra, né, que esse espírito apresentou-se, né, espontaneamente na Sociedade Espírita de Paris e, ao ser travado, né, o diálogo na mesa mediúnica com esse espírito se mostrou, né, de uma forma, né, muito interessante, porque era um espírito, como Kardec diz assim, era um espírito que não tinha nenhum interesse, ou não mostrava nenhum interesse de melhorar, né, a sua condição espiritual. Então, Kardec e o médium, né, pergunta a ela como tinha sido a vida dela, o que ela tinha feito, né, na vida de bom pela família, pelo esposo, pelos filhos, e ela responde, né, a Kardec e ao médium que a família a entediava. E Kardec, né, pergunta ao benfeitor espiritual e assistia, né, a sessão mediúnica, o mentor espiritual diz assim, que Ângela, né, era uma dessas criaturas sem iniciativa. A sua existência era tão inútil, tanto para si quanto para o próximo. Ela amava somente o prazer, né, o seu próprio prazer. Era incapaz de procurar o estudo, o cumprimento dos deveres domésticos, enfim, né, aquilo que uma família efetivamente precisa. E aí ela diz, sem faltas, o mentor ainda diz, que sem faltas graves, mas também sem mérito, ela fez a infelicidade do esposo, comprometendo pela sua incúria o desleixo e o futuro dos próprios filhos, deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou, entregues a empregados que ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher, né? Então, a gente vê que, muitas vezes, os órfãos não são somente aqueles que perderam seus pais através do desencarne, mas nós encontramos órfãos, né, de pais vivos, mas que não dão, né, a devida atenção a essas crianças. E aí, mais à frente, o Espírito nos diz assim, nos alerta, né, que podemos afastar, muitas vezes, as crianças que nós encontramos na orfandade, através, né, do envolvimento dessas crianças com carinho, com amor, com atenção, de caminhos viciosos, de caminhos do crime. E quando eu li, né, essa expressão que ele utiliza, né, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. E coincidiu que, na semana passada, eu assisti um filme e que o filme teve uma cena assim, muito interessante. Era a ação, né, do filme era uma criança que saía em alta velocidade, tirava a bolsa de uma senhora e a senhora começou a gritar, correndo também atrás da criança e, obviamente, ela uma senhora, não tinha condições de acompanhar o ritmo de uma criança, de um jovenzinho.
e um policial, né, saiu atrás da criança, e o personagem do filme, que é uma pessoa que teve problemas mentais e acabou, né, como morador de rua, vamos dizer assim, mas um órfão, né, no caso, ele era o órfão da sociedade, ele corre atrás da criança e abraça a criança. E aí a criança acha que ele vai entregá-lo à polícia e, né, a senhora para que fosse preso, espancado ou qualquer coisa semelhante. E ele pede à criança que a criança se acalme, que ele não ia fazer nada contra a criança. E a senhora chega e já falando, né, impropérios para a criança, dizendo que a criança estava roubando, que a criança tinha que ser presa, aquela coisa toda. E ele pedia: se acalma, senhora, se acalma. Ele não vai, ele não está, ele não vai agredi-la, ele não vai fazer isso. E ela, né, e o guarda naquela coisa toda, e ele diz assim para ela: a senhora tem netos? E quando ele fala, né, a senhora tem netos? Ele vai e fala ao coração daquela senhora, porque, né, quando é na nossa pele, a gente se sente extremamente comovido, a gente se sente extremamente cutucado por aquilo, porque aí a gente se coloca no lugar do outro. Porque se fosse o netinho dela, será que ela teria aquele comportamento de ver aquela criança abandonada, de ver aquela criança que por fome pegou a bolsa dela e saiu correndo, né? E ela acaba, né, essa senhora, né, dizendo ao guarda: não, ele não, realmente ele não roubou a minha bolsa, né? E ainda acaba auxiliando, né, financeiramente, dando aquilo que a gente chama, né, que o espírito amigo vai falar mais à frente, dando a esmola, né, dando o dinheiro para que a criança pudesse comprar o alimento, né, que foi por isso que a criança assaltou a bolsa. Então, ali houve um final, entre aspas, feliz. Mas quantas crianças acabam, né, no caminho do crime, no caminho do vício, porque estão sozinhos, estão sem saber para onde correr, né, para onde ir, porque estão, né, no mundo. E a gente, quando vive no mundo, né, sem uma orientação cristã, né, sem uma orientação evangélica, nós estamos à mercê de qualquer outro tipo de interferência. E, normalmente, as interferências não são interferências boas, né? Nós que conhecemos a doutrina espírita, sabemos que, normalmente, são aqueles que estão na situação de sofrimento, né, de infelicidade, e estão a tutelar, né, esses outros irmãos que estão de forma semelhante. E aí, mais à frente, ele diz assim: quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei, né? Então, quando os espíritos vieram nos mostrar, né, a doutrina espírita, nos trazer a doutrina espírita, eles nos trouxeram as leis de Deus, as leis morais, né? Então, entre as leis morais que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, tem a lei de justiça, amor e caridade, né? Então, a lei de justiça, amor e caridade nos relembra aquilo que o Mestre Jesus já havia nos falado: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se nós queremos o melhor para nós, se nós queremos o melhor para os nossos filhos, por que não, né? Pela lei de justiça, amor e caridade, nós também não vamos querer o melhor para aquela criança que está abandonada, para aquela criança que precisa, né, de ajuda, que precisa de apoio, que precisa de amparo,
e trazer essa criança, né, muitas vezes, para o nosso lar ou para conduzir a uma instituição, como tantas, né, que nós conhecemos, que recebem a essas crianças com tanto amor, com tanto carinho, e tirarmos, né, da mão daqueles que querem afastá-las do caminho do bem. E aí, o Espírito Amigo ainda continua dizendo assim: a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação. E se pudesses lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Né? Então, quando nós lemos, né, essa oração, nós conseguimos, né, nos remeter àquilo que eu falava no início, que os Espíritos trouxeram para nós, a informação, né, da reencarnação, porque nós já vínhamos trazendo essa noção de reencarnação de longa data, mas ela ainda não estava alicerçada em nossos pensamentos, porque não tínhamos aquela informação, aquele detalhe, né, que os espíritos trouxeram para nós, de que a reencarnação é a realidade e é a justiça de Deus se fazendo. Então, quando muitas vezes nós estamos, não é, amparando uma dessas crianças, estamos amparando um familiar, um amigo de existências anteriores. Uma coisa que é bastante interessante em relação à reencarnação é que nós, muitas vezes, nos deparamos com histórias, né, que nos são contadas de que irmãos que querem muito, né, terem filhos e que não conseguem e que partem, né, para a opção da adoção, ao chegarem nas instituições e olharem determinada criança, têm absoluta certeza de que é aquela criança, né? Então, é o quê? É a relação de afetividade que já existia de encarnações anteriores, mas que, pelas necessidades reencarnatórias, né, de um e de outros, muitas vezes, né, acontece isso. Então, os espíritos vão nos conduzindo para que possamos, né, nos unir mais uma vez. E nós temos, né, assim, muitas pessoas amigas, muitas pessoas na família que têm, né, filhos que não tinham pais, que eram órfãos, e que trouxeram, né, esses amores para a convivência, né, nas famílias. Então, nós achamos assim muito interessante que na nossa família, como temos muitos familiares, né, ditos hoje do coração, como acabam sendo até fisicamente semelhantes a nós, semelhantes aos pais que os adotaram, né? Então, a gente vai vendo que é aquilo que os espíritos nos falam acerca, né, dessa aparência física, tem realmente a ver, né, com a reencarnação. Bom, e aí, o espírito amigo ainda diz assim, né, que se nós, por qualquer motivo, né, ele diz aqui assim: a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação. E se pudesses lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Então, a gente vê a misericórdia de Deus, né, para conosco e para aquela criança que está sendo socorrida,
de que nós, né, temos o esquecimento do passado, porque se lembrássemos, talvez nos sentíssemos extremamente envergonhados por tê-la abandonado, né, ou por termos sido abandonados e, naquele momento, estarmos, mais uma vez, nos consorciando para podermos ajustar, né, as nossas arestas através da paternidade ou da maternidade, que fomos ao encontro, né? Aquele pai ou aquela mãe do coração. Tá? Então, só a reencarnação, né, nos traz esse entendimento desse dever que cada um de nós tem em relação àqueles filhos que assemelham-se a nós. Bom, e aí esse espírito amigo continua dizendo que todo aquele que sofre é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão de quem a recebe, porque vossas esmolas, frequentemente, são bem amargas, né? Então, quando ele fala sobre isso, e nós estamos no capítulo 13, que fala que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, nós vamos lembrando de tudo aquilo, né, que o próprio capítulo já nos orientou. Então, quando eu li essa frase, eu rapidamente lembrei-me do item 4 desse capítulo, quando ele fala dos infortúnios ocultos daquela mulher, né, que ela era da sociedade, que ela estava sempre, né, com a sua carruagem cheia de gêneros, que ela levava roupa, que ela levava agasalho, aqueles necessitados, aqueles que muitas vezes tinham um pai que estava hospitalizado, que tinha uma mãe que estava enferma e que não tinham como manterem-se. E ela não dava simplesmente a esmola, ela não dava simplesmente o dinheiro para que aquela família comprasse o necessário. Não, ela levava aquilo, né, de que eles precisavam materialmente, mas também levava uma palavra, né? Levava um sorriso, levava a sua filha para que o seu exemplo, né, servisse para que sua filha no futuro pudesse ter um comportamento semelhante ao seu. Então, é dessa forma que nós, né, como espíritas, temos que estar a proceder com os nossos filhos, não com os nossos tutelados, levando, né, os nossos filhos para que eles possam aprender conosco a também serem criaturas que vão auxiliar sem estar dando a esmola, né? Porque muitas vezes nós achamos, né, que temos que estar a mostrar o quanto de dinheiro nós oferecemos para a caridade, o quanto de quilos de alimentos nós estamos ofertando para uma instituição X, Y ou Z, e justamente tanto Jesus quanto os espíritos que nos recordam aquilo que Jesus nos fala, nos dizem que a nossa mão esquerda não saiba, né, o que dá a nossa mão direita. E nesse momento, quando ele fala também de que todos nós, né, temos que praticar essa caridade, né, e não praticar a esmola, eu também me lembrei do perdão, que muitas vezes nós esquecemos, não é, que somos espíritos que devemos, muitas vezes, a esses irmãos, né, que estão na situação de abandono e que precisamos, né, estar até a pedir perdão pela nossa incompreensão, pela nossa indiferença diante da dor e do sofrimento dessas criaturas. Também precisamos aprender a praticar o perdão
dentro dos nossos próprios lares, né? No caso daqueles pais que não dão a devida atenção aos seus filhos, aqueles que são os órfãos de pais vivos, né? Bom, e aí, mais à frente, ele diz assim, que... deixa eu ver. Vou passar aqui. Mais à frente ele diz assim, dai com delicadeza, juntai à ajuda que derdes o mais precioso de todos os benefícios, uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. E aí, quando eu li, né, sobre isso, eu me lembrei rapidamente da página de harmonização que o nosso irmão Fernando leu ao início, quando esse espírito, Adelaide Augusta Câmara, talvez alguns já tenham lembrado quem seja esse espírito, né? A gente vê a humildade, né, do espírito, o carinho do Espírito para conosco, né? Trazendo aí a boa palavra, né? Como ela diz, o sorriso, o carinho. Né? Adelaide Augusta Câmara é aquele espírito que a maioria de nós, como espíritas, conhecemos, era o nome de Aura Celeste. Aura Celeste, né? Era o pseudônimo dessa senhora. E Aura Celeste, ela tinha uma grande preocupação com os órfãos. E aí a gente vê essa benfeitora, né, se aproximando do irmão, né, trazendo a mensagem, convidando a todos nós para podermos, né, fazer o trabalho, né, junto aos órfãos, junto à instituição que ela estava, né, como uma das benfeitoras, ela se coloca, né, como uma pequena benfeitora, né, dessa tarefa, para que nós, né, pudéssemos todos estarmos estimulados a esse trabalho de ajuda. Então, a Aura Celeste, ela, enquanto encarnada, conforme eu estava falando, ela fundou, né, um orfanato para que pudesse, né, abrigar as crianças órfãs, né, que acorriam a essa casa. E ela, né, pela leitura, ela estava estimulando, né, ao médium e aquelas pessoas que estavam ali naquela assembleia a fazerem a construção de um novo, um outro tipo, né, de atendimento aos órfãos, que são as casas-lares, né, para que as mães sociais pudessem estar recebendo as crianças em seus lares, dando a boa palavra, dando carinho, dando sorriso, dando amor, né, que aquelas crianças necessitam e que, por injunções, né, da natureza, da sociedade, enfim, né, do destino, não tinham. E eu também, né, lembrei do carinho que as instituições sociais, muitas ligadas às casas espíritas, outras que não estão ligadas às casas espíritas, oferecem aos irmãos que realmente precisam da ajuda material. Né? Então, quando, né, mesmo que nós não sejamos, não tenhamos na nossa instituição orfanato, né, efetivamente, mas nós, como instituições ligadas à assistência social, a Obra Social Antônio de Aquino, o Camille Flammarion, né, a Escola Camille Flammarion,
e tantas outras instituições, né, que recebem essas crianças, que muitas são criadas somente pelas mães, né, que são órfãs de pais, e muitas são órfãs de pai vivo, né? Essas crianças acabam nas nossas instituições sendo valorizadas, né? Recebendo essa boa palavra, recebendo as orientações do Evangelho, recebendo carinho, recebendo não somente a assistência material no sentido do alimento, mas também recebendo a educação moral, a educação escolar. Então, isso tudo, né, a gente vai vendo que os benfeitores espirituais estão nos convidando, né, constantemente a realizarmos, né? E são as oportunidades que nós não podemos deixar passar, porque senão, né, vamos estar muitas vezes perdendo a oportunidade de sermos melhores, de estarmos melhores, né, na existência atual. E aí, né, uma outra coisa que me chama, né, me chamou a atenção, é que nós, quando estamos fazendo o bem, pensando o bem, né, agindo no bem, nós estamos recebendo o apoio desses espíritos amigos. Então, a gente vê, né, que o médium, que ele estava ainda na fase de ideações, ele estava ainda na fase de planejamento, e ele já pensava, ele já estava, né, provavelmente, de alguma forma, materializando aquela ação. Mas faltavam trabalhadores, faltavam pessoas que pudessem auxiliá-lo. E aí a gente vê a preocupação dos benfeitores espirituais. Aí a gente vê, né, que junto à Hora Celeste estava também Bezerra de Menezes e outros benfeitores, né, para que aquela obra pudesse acontecer. Então, da mesma forma, somos nós, quando amparamos, quando recebemos em nossos lares crianças que perderam seus pais. Olha o quanto, né, de benefício espiritual cada um de nós está a receber. Porque se nós somos espíritos imortais e que reencarnamos e encarnamos e desencarnamos diversas vezes, a cada existência nós fazemos uma quantidade enorme de amigos. E quando nós voltamos ao plano físico, esses amigos vibram por nós, eles torcem por nós, eles tentam fazer o máximo, né, para que nós possamos ser felizes. Então, se chegamos aqui, né, como encarnados e estamos nessa situação de orfandade, quantos espíritos amigos devem estar, né, torcendo para que nós consigamos um lar, para que nós consigamos alguém que nos ampare, alguém que abra os braços para nos receber. E se nós conseguimos receber essa ajuda, olha quantos amigos vão estar, ou receber, não dar, né, essa ajuda, quantos amigos espirituais, quantas pessoas que vibram por aquela criança vão estar nos ajudando, vão estar nos amparando, né, para que nós possamos cada vez mais estarmos a receber. Eu conheço famílias em que, né, as famílias não recebem somente uma criança como filha, né, mas que acabam adotando 2, 3 crianças, porque, né, o seu coração é tão generoso, vamos dizer assim, que acabam recebendo esses irmãos. E, obviamente, né, nós sabemos que tem ligação, que mesmo na situação de orfandade, né,
nós temos que ir buscar esses irmãos que deveriam ter sido nossos filhos, mas que por necessidades reencarnatórias nossas, né, outros os gestaram para que nós, posteriormente, pudéssemos, né, trazê-los para os nossos lares, para junto dos nossos corações. E aí, o espírito ainda termina dizendo assim, né? Evitai esse tom de proteção que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que fazendo bem estarei trabalhando por vós e pelos vossos, né? Então, quando a gente tem esse trabalho, né, de fazer o bem ao outro, de trazer esses irmãos, né, para junto de nós, afastando da rua, afastando de tudo aquilo que possa conduzi-los à situação de dor e de sofrimento, conforme nós falamos, nós estamos trazendo para junto de nós espíritos benfeitores, e nós vamos estar trabalhando pelo nosso próprio progresso, né? O horário já está assim, né, bastante em cima, mas eu gostaria de trazer aqui um pouquinho do pensamento de Leon Denis, quando ele fala, né, não acerca dos órfãos, mas ele fala no livro Depois da Morte das questões sociais. E aí ele diz assim, né, eu vou ler um trechozinho, é pequeno, só para que a gente possa ir fechando as nossas ideias, né, em torno da orfandade e em torno das questões sociais que a orfandade, né, traz para a sociedade. Então, ele diz assim: como o ponto de vista muda desde que o ideal novo venha esclarecer nosso espírito, regular nossa conduta. Ricos e pobres, convencidos de que essa vida é apenas um anel isolado da corrente das nossas existências, um meio de depuração e de progresso, daremos menos importância aos interesses do presente. Em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes nesse mundo, passar por todas as condições sociais, as existências obscuras e dolorosas, sendo em maior número, e a riqueza mal empregada, arrastando opressivas responsabilidades, qualquer homem compreenderá que, trabalhando para o melhoramento da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, ele trabalha para si mesmo, já que ser-lhe-á necessário voltar à terra e que há 9 chances em 10 de aí renascer pobre, né? Então, Leon Denis, ele vem trazendo as informações a nós de que nós podemos, né, em alguma das nossas existências, voltar, né, a esse planeta na condição de pobreza, de humildade, de falta, né, de um pai, de falta de uma mãe. Então, que nós possamos, mesmo que não tenhamos condições de adotar efetivamente uma criança, mas nós podemos fazer, né, com que muitas famílias, né, não coloquem os seus filhos à rua, né, para que sejam órfãos de pais vivos. E aqueles que nós efetivamente sabemos que não têm pai, que não têm mãe, e que nós possamos, não é, ter essas crianças junto a nós, vamos fazê-los, porque isso estará contribuindo para o nosso progresso, estará contribuindo para que nós possamos estar fazendo aquilo que o Senhor Jesus ensinou a todos nós, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Porque tudo aquilo que fazemos ao outro, nós estaremos fazendo a nós mesmos, né? Então,
que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que os espíritos amigos da Casa de Leon Denis continuem a nos abraçar, a nos envolver. Apesar da distância, nós sentimos as vibrações, o carinho de todos vocês, né? Para mim, né? Para o Fernando, para a casa, né? Para todos nós que estamos aqui na noite de hoje em trabalho para que a divulgação da doutrina espírita possa continuar junto a nós e que possamos continuar vibrando para, em breve tempo, podermos mais uma vez estarmos juntos, né, fisicamente, com a alegria, com os sentimentos de sempre. Então, muita paz, meus irmãos, que Jesus continue a nos abençoar. Graças a Deus.